Se você quer conhecer como escolher entre uma Small Cap e uma Blue Chip, você está no lugar certo. Hoje vou explicar a diferença entre essas duas categorias e trazer as principais vantagens e desvantagens das Small Caps e as Blue Chips brasileiras. Eu sou o Thomas, sou especialista responsável pela plataforma Mundinvest, plataforma que desenvolvemos para que você, investidor ou investidora, tenha cada vez mais acesso a conteúdos e informações sobre investimentos. Não existe uma classificação oficial da B3, mas podemos dizer que as Small Caps são aquelas empresas que estão em fase de crescimento e costumam possuir menos de 3 bilhões em média de valor de mercado. Ou seja, não é a padaria do seu Zé da esquina, que é muito pequena. São empresas muito valiosas, mas, falando da dimensão do mercado, existem empresas que são muito maiores que elas, como as Large Caps, que são as empresas mais consolidadas do mercado, que já passaram pela fase de crescimento e estão muito mais maduras, tanto nos seus processos, produtos e até mesmo o seu próprio business como um todo. Trazendo uma analogia, principalmente para quem surfa, as Small Caps são aquelas empresas que ainda estão tentando passar pela área de arrebentação das ondas. Ou seja, a chance dessa empresa levar um caldo ou falir é bem maior que as Blue Chips, que já passaram pelas ondas e já estão ali no alto mar boiando na tranquilidade. Dando um exemplo prático, vamos falar aqui da Microsoft, que todo mundo conhece, e da Positivo, uma empresa um pouco menor, mas do mesmo setor, de informática e de sistemas. Elas têm uma diferença muito grande em termos de valor e de tamanho. A Positivo, ela é considerada uma small cap brasileira e hoje tem um valor de mercado de cerca de 1,6 bilhões de reais. É bastante dinheiro, não é mesmo? Ou seja, mesmo sendo uma small cap ou uma empresa de baixo valor de mercado, é uma empresa que vale bilhões. Agora, quando falamos da Microsoft, é uma outra dimensão. A empresa tem um valor de mercado de cerca de 10 trilhões de reais, ou seja, 10 mil vezes maior que a Positivo. Para vocês terem uma noção que valor é esse de 10 trilhões, o PIB brasileiro em 2021 foi de 8,7 trilhões. Ou seja, se tivermos um momento de crise ou uma nova recessão na economia global, qual empresa você acha que vai conseguir aguentar por mais tempo sem quebrar ou falir? Com certeza a Microsoft. Isso, entre outras coisas, que faz ela ser uma grande blue chip. Mas quais são as vantagens e desvantagens de comprar uma Positivo brasileira ou uma Microsoft da vida? Bom, vamos falar agora sobre isso. Um case de sucesso de uma Small Caps aqui no Brasil foi a Magazine Luiza, por exemplo. Na época do seu IPO, ou seja, quando ela lançou as ações no mercado, lá em 2011, a Magalu na época tinha aproximadamente 600 lojas e um faturamento ali de cerca de 1,7 bilhões por trimestre. Suas ações começaram a ser negociadas pelo valor de cerca de 46 centavos, valor ajustado no dia de hoje. 10 anos depois, a Magazine Luiza dobrou o seu número de lojas físicas, criou um grande espaço de e-commerce na internet e hoje fatura 12 bilhões por trimestre. Ou seja, 7 vezes maior que o faturamento lá em 2011. Falando um pouco do preço da ação, hoje se encontra na faixa ali de R$ 4,70, valorizando o preço da ação em 1.175% ao longo desses 10 anos. Loucura, não é mesmo? E essa grande valorização se dá principalmente pelo fato que a empresa tem muito mercado para explorar. O e-commerce no Brasil ainda não era muito usual. A Magalu trouxe um case de sucesso em termos de escalabilidade, padronização de vendas que ninguém fazia. E isso fez com que ela conseguisse extrair lucro dos seus produtos, mesmo com um preço mais baixo que seus concorrentes. Agora, uma das desvantagens das small caps, de maneira geral, é que essas empresas ainda estão em fase de consolidação, que nem a gente já conversou. Ou seja, são empresas que ela tem um alto risco ali de mercado, por exemplo, de liquidez, de o case dela não ser escalável do jeito que elas propuseram para o mercado. Enfim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode cair no conto do vigário e sair comprando que toda empresa small cap ela é um grande potencial de valorização. A gente viu até mesmo nesse mesmo exemplo da Magalu que as ações meio que derreteram nos últimos meses. Por quê? Existiu um boom de mercado e, claro, existiu a correção natural, mas mesmo assim ela não deixa de ser um case de small cap quando ela era classificada dentro do mundo das small caps. No sentido contrário das small caps, as blue chips não têm grandes riscos e se provaram ao longo do tempo, principalmente em tempos difíceis, como as crises e as recessões econômicas. Um grande exemplo que eu gosto de citar nas minhas aulas é o Meta, o antigo Facebook, que, mesmo em meio à pandemia, conseguiu crescer seu faturamento e se reinventar, trazendo uma nova experiência para os seus usuários, como o metaverso. Outro exemplo, falando aqui um pouco mais de Brasil, é a Itaúsa, a holding que possui participações em diversas empresas como Alpargatas, Itaú Unibanco e a XP Inc.
é um grande exemplo de uma blue chip por sua solidez de mercado. Ela tem dividendos, lucros consistentes, grande market share, caixa, tem uma capacidade de gerar caixa, alta liquidez de mercado. Tudo isso faz com que essa empresa e outras aqui no Brasil sejam observadas por diversos investidores de grande calibre. Bom, mas quais são as desvantagens das blue chips então? As blue chips não têm nenhuma chance de multiplicar o seu market share nos próximos ciclos. Ela já passou da faixa de arrebentação, de exploração dos mares e já está consolidada. Dependendo do setor, ainda existe um pequeno risco dela ser superada até mesmo por outra tecnologia, principalmente nos dias de hoje, como a Netflix fez num caso ali de sucesso contra a Blockbuster, ou a Tesla, por exemplo, está fazendo com as grandes montadoras, como a Ford e a Volkswagen. Agora, antes de mostrar para vocês quais são as empresas que são consideradas small caps e blue chips aqui no Brasil, já deixa seu like aqui no vídeo, isso não te custa nada e ajuda muito o Mundo Invest a chegar muito mais longe. Bom, falando de Brasil, quais são as principais small caps hoje do mercado? A Localweb, com o ticker LWSA3, é a primeira empresa de hospedagem de sites aqui no Brasil. Fundada em 1998 por Gilberto Maltner e Cláudia Gora, ela foi criada um pouco antes do auge da bolha do .com, lá em 2000, mas mesmo assim conseguiu passar praticamente sem problemas por esse período negativo. Outra small cap é a Minerva Foods, com o ticker BEF3, BEEF3. Ela é uma empresa brasileira de alimentos fundada em 1924 na cidade de Barretos. A companhia tem atuação na comercialização de carnes in natura, couros, derivados e na exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes. Agora, se você não quer ter preocupação de caçar essas empresas small caps e quer ter praticidade e facilidade, existe um ETF de small caps que segue o índice de small caps da Bolsa Brasileira. Seu ticker é o Small 11. Já pelo lado das blue chips, temos uma gigante do ramo de bebidas. E se você bebe qualquer cervejinha aqui no Brasil, com certeza você conhece a Ambev. A Ambev, com o ticker ABEV3, é a maior empresa de bebidas do mundo. A empresa está presente em mais de 16 países, possui mais de 30 marcas de bebidas e conta com mais de 35 mil colaboradores. Estima-se até que a Ambev domine 70% do mercado nacional de bebidas, o que a torna uma das maiores empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira. A outra blue chip é a Petróleo Brasileiro S.A., a famosa Petrobras. Com o ticker PETR4, a Petrobras é uma empresa estatal de capital aberto, ou seja, a maior parte das suas ações, mais de 50%, ainda pertence ao governo federal. É uma das maiores empresas listadas aqui na B3 e atua no ramo de energia e petróleo, desde a exploração até a sua comercialização do produto finalizado. Atualmente, a empresa possui participações em mais de 8 países pelo mundo. Agora, se você quiser comparar essa e qualquer outra empresa brasileira, no Mundo Invest, isso é super simples e fácil. Basta acessar mundoinvest.com.br e acessar a ferramenta Comparador de Ações. Lá você conseguirá comparar todas as empresas que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje e descobrir qual é a melhor para você. Não perca tempo, vá lá que é sucesso! Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao nosso mundo e até o próximo vídeo.